Boa noite. Tudo bem? Quem está bem? Levanta a mão assim. Tem alguém que não está bem hoje, mas vai ficar, para a honra e glória de Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo tem para falar conosco hoje, né? E acredito que vai acrescentar mais e mais da nossa fé. E eu estava conversando antes do culto aqui com o nosso pastor Márcio, ele falou, jogou uma semente no meu coração. E eu queria que se projetar aqui um versículo que está lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Um versículo só para a gente começar essa palavra. Se puder jogar aqui para todo mundo acompanhar juntos, porque quando a gente lê, fica mais gravado, né, na nossa cabeça. Vamos ler juntos, gente? Portanto, Deus não um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vou fazer uma pergunta aqui. Temos pessoas aqui com mais de 5 anos de igreja? Levanta a mão. Alguém com mais de 10 anos? 15? 20? 25? 30? Vou parar por aí para a gente não... Alguém conheceu uma casa de seu bispo? Não, né? Mas eu quero que você entenda que hoje nós estamos no reino. Quem está no reino de Deus, gente? Nós fazemos parte de um time, fazemos parte de um corpo. E quando o Espírito Santo ele me trouxe à memória essa mensagem sobre essa covardia, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas veja bem, Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Eu perguntei se temos pessoas aqui com 5, 10, 15 anos, 20 anos de igreja, porque eu quero que você volte. Alguém aqui teve o seu momento no mundo antes de vir para a igreja, gente? Ou todo mundo nasceu na igreja, né? Alguns tiveram seus momentos no mundo. Eu não quero nem olhar, alguém aqui foi para baile funk, pulou carnaval, o Zé está lá fora levantando as mãos, os pés. Veja bem que no mundo nós não éramos covardes. Nós, quando estávamos lá fora, muito pelo contrário, nós tínhamos uma coragem que ia além da conta. E se algum dia algum amigo viesse me chamar e falasse, ei, Cadu, vamos pro baile da Vintém, né? Eu falei assim, não vou porque eu estou sem dinheiro. O que ele fazia? Não, eu pago a sua. Não, porque eu não tenho carona, você vai comigo de ônibus, usava o vale transporte, alguma coisa assim, e levava. Quando queria chegar em alguma menina, o cara se encorajava, né? Eu tenho força, botava um perfume, um desodorante, a melhor roupa, e ele se enchia de uma coragem e ia direto naquele objetivo. Por quê? Porque lá fora, muitas das vezes, nós tínhamos essa coragem de fazer as coisas para o mundo. E quando a gente chega dentro da igreja, nascemos de novo, nós precisamos novamente nos encorajar. Mas agora, em prol do reino de Deus. Nós agora carregamos uma outra coragem. Veja bem, aqui ele não está dizendo que ele tiraria o nosso medo. A diferença entre o destemido e o corajoso, o destemido ele está nem aí, não tem medo de nada, às vezes ele é inconsequente, ele faz as coisas, mas todos nós temos o medo. Eu morro de medo de altura. Quem está comigo aqui? Eu não gosto muito de mar aberto também, né? Já viu aqueles vídeos no TikTok que vai medindo o seu medo, né? Então assim, tem algumas coisas que nós temos medo. Mas o medo, ele não pode nos paralisar. Se eu tenho medo de mar aberto, eu não posso ter o medo de repente, fazer uma viagem no cruzeiro, ou andar de avião, porque eu tenho medo de altura. Existem medos que nós devemos vencer. Existem algumas coisas que nós carregamos e nós temos que deixar de lado. E uma dessas, o que Deus nos chama para deixar o medo de lado, é que você se aprofunde cada vez mais naquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém, igreja? Deus nos colocou aqui para um propósito. Você sabia que você não está aqui em vão? Que você não está aqui apenas para vir à igreja, assistir um culto e ir embora para sua casa, ou talvez quem está assistindo em casa. Não, Deus te deu algo, você carrega algo dentro de si, você carrega um ministério. Agora é a hora de você tirar esse medo. Mas eu já me decepcionei. Mas eu já isso, eu já aquilo outro.
Não, é hora de você desbravar. É hora de você esquecer aquilo que já passou, passado, gente. É hora de olhar para o futuro, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É hora de você se encher da presença de Deus, mergulhar naquilo que Deus colocou para você fazer. Não podemos ser uma igreja passiva. Não podemos andar sendo reativos. Não, eu só vou agir quando algo me afeta. Não, é hora de você ser proativo, de você agir em favor do reino. Nós temos pessoas aqui nessa noite que estão dispostas a abandonar o seu medo. Você pode levantar uma de suas mãos, fechar os seus olhos. Querido Deus, que o Senhor possa falar fundo ao nosso coração, profundamente no nosso espírito, para que o que seja falado aqui, ó Pai, saia direto do seu coração para o nosso coração. E que assim, Pai, possamos nos encher de sabedoria e de amor, em nome de Jesus. Amém. Um dia desse eu estava falando com os jovens, para quem não sabe, nós somos pastores aqui da New Life, dos jovens. E eu estava conversando com eles, e às vezes, para você pegar um culto de jovem, ou até mesmo um retiro, pense no retiro, gente, um retiro de 3, 4 dias. Às vezes, para o cara começar a ficar aleluiado, né? Começar, sabe, a se encher do Espírito, no primeiro dia ele está mais ou menos. Eu lembro do meu primeiro retiro que eu fui. Meu primeiro retiro que eu fui foi aqui na Nova Vida, acho que há 9 anos atrás. Não sabia o que era retiro, ou era de outra denominação, nunca tinha ido para um retiro. Aí eu falei, quer saber? Pastor Mário encheu tanta paciência que eu vou para o retiro. Fui para o retiro pensando no futebol, pensando no cachorro-quente, pensando na piscina que ele ia botar lá aquele futebol de sabão, né? E tudo mais. Pô, vai ser legal. E no primeiro dia, estava lá, falei com os amigos e tudo mais. Aí no segundo fui enchendo, no terceiro, quando acabou o retiro, já estava como? No azeite. Igual o pastel de rodoviária, né? Pouca carne e muito óleo. Mas, pensando bem, às vezes requer muito esforço para se fazer um culto como esse, né? Para que você se encha, para que você cante, para que você leia, para que você responda. Mas parando para pensar, não estou falando aqui, estou falando dos jovens, tá, pastor? Lá de fora, nós temos jovens aqui da New Life, vou falar de vocês então, né? No geral, como igreja, né, nós preparamos muita coisa, e temos fumaça, temos luz. Eu adoro essas coisas, é muito bom. Né? Nós temos o melhor som, nós temos de tudo. Mas às vezes, para que entre algo dentro de você e que você se levante como igreja, né, colocamos os melhores cantores, as melhores músicas e tudo mais, e às vezes não temos aquela resposta que a gente tanto quer. O erro, gente, não está no equipamento. O erro não está no ambiente que foi aqui criado. O erro está em nós, no nosso coração. Não basta somente eu querer acordar cedo para vir na igreja no domingo ou numa quinta-feira como essa e querer que eu seja cheio naquele momento. Enquanto os meus momentos de intimidade que eu tenho com Deus, que eu deveria ter, eu deixo de lado. Veja como nós oramos pouco. Veja como nossos momentos de oração têm se reduzido cada vez mais, porque acordamos rápido, depressa e vamos para o nosso trabalho. E não temos tempo nem de orar antes de uma refeição. E depois da refeição a hora passa tão rápido que quando eu dormi, também não orei. E com isso a minha vida com Deus, ela vai diminuindo, vai ficando fraquinha. E eu quero que no domingo eu saia daqui explodindo, cheio da presença de Deus. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. O mover profético acontece. Mas a sua vida com Deus, é você que tem que correr atrás disso. O nosso retiro que vai ter agora no final do ano vai se chamar Toma Conta da Sua Vida. Não que eu não vou me importar com você, os pastores, ninguém. Não, nós importamos uns com os outros. Mas você tem que saber que você é responsável pela sua vida espiritual com Deus. Se você está com fome, não peça para eu comer um hambúrguer no seu lugar, porque eu comerei. Mas a sua fome não passará. Então é necessário sim você entender que você é responsável para que a sua vida com Deus ela venha florescer, para que você seja cheio da presença de Deus, e quando o diabo olhar para a sua cara, fala assim, com esse daí eu não posso,
Por esse daí eu não posso nem tocar, porque ele está cheio, ele busca a Deus todos os dias, ele tem o hábito da leitura, ele ora quando ele acorda, ele ora quando chega no trabalho, quando ele está no BRT, quando ele está no ônibus, ele está em espírito de oração. Olha como a nossa vida com Deus, ela vai se formando, olha como a nossa vida com Deus, ela vai se enchendo. Comece a escutar podcasts que falam da palavra, comece a ouvir as pregações que temos aqui no domingo, às quintas-feiras, porque nós temos sim coisas materiais, material bom para que você se encha, mas às vezes preferimos escutar outras coisas, às vezes preferimos escutar outras pessoas, às vezes preferimos estar em outros ambientes, mas o que o Espírito Santo veio falar com você nessa noite, é que você pare de abandone o medo de você se aproximar mais de Deus. Abandone o medo de você querer se envolver nas coisas de Deus. Lembra quando Moisés subia no monte e descia com o rosto transformado? As pessoas, Moisés, eu quero ser igual a você, porque você está com o rosto iluminado, você está diferente. Então vamos no monte comigo. E as pessoas olhavam o trovão, olhava lá no monte as coisas que aconteciam, o barulho, a rave que tinha lá em cima do monte Sinai, dos montes. Ele, eu não vou subir lá em cima. Você está louco, Moisés? E se o raio me pega? E se acontecer alguma coisa lá em cima? Às vezes nós queremos tanta coisa, mas não queremos pagar o preço. Queremos, às vezes, a unção do pastor Marcos. Queremos ser sábio como o pastor Renato. Queremos ser como fulano, como outro, mas será que pagamos o preço como esses homens pagam? Ou pagaram? Então é hora de você se levantar, é hora de você começar a agir. Cadu, mais a minha vida é muito corrida. Parabéns, a minha também é. Você vai começar a acordar 5 minutos mais cedo. Você vai começar a priorizar as coisas de Deus. E não importa se o lugar onde você está, Deus, Ele vai falando contigo. Quantos aqui, muitas vezes aconteceu comigo, deve acontecer com você, dentro do carro, você colocar uma canção, e aquela canção vai falando com você. Quando vê, você está gritando dentro do carro, falando, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ouvindo uma música, uma pregação, indo para o trabalho. Quem pega trem aqui para ir para o trabalho? Ninguém mais pega trem? A Lelê pega trem, que ela sempre reclama, tadinha. Pitch. BRT, alguém pega BRT lotado, gente? O Nando lá atrás, Letícia de novo. Pega mais do que lotado, Letícia, pelo amor de Deus. Ainda tem o metrô, 3 e 1, né? Eu lembro quando eu pegava trem, quando eu ia lá para o centro da cidade, eu gostava de ir no segundo vagão. Lembra, gente, do segundo vagão? O que tinha lá? Os crentes do segundo vagão. O culto no trem. Tinha uma pastora lá, que eu fugia dela, eu era adolescente. Eu tinha uma camisa amarela escrito Infotec, que era meu estágio. E sempre quando estava lá naquele negócio pegando fogo, aí a porta é aqui, né? Eu ficava bem escondidinho assim. Eu já era da igreja, tá, gente? Eu ficava assim. Por quê? Com vergonha, porque ela dava oportunidade para todo mundo, né? Eu falei assim, não, tomara que ela nunca fale comigo, mas eu estava lá gostando, né? Pegava o pandeiro, batalha travada, dessa terra. Não, o negócio pegava fogo, e tinha profecia, e tinha cura, e tinha de tudo. Um belo dia, eu pensando que ela estava, né? Ela nunca vai falar comigo, ela, esse rapazinho aí de amarelo. Aí eu, tá amarrado, Senhor, honra o teu servo, não sou eu. Não sou eu. Aí eu olhei para trás, né, para não ficar assim. O irmãozinho aí quer trazer alguma palavra? Aí eu, querer eu não quero. O que eu quero dizer com isso? Que Deus hoje, Ele está te caçando, gente. Não adianta você ficar escondido de cara para a parede, porque Deus, Ele está te achando hoje. E se você está dessa forma que eu te falei, está orando pouco, está triste, desanimado, eu não quero que você saia daqui com culpa, não. Eu quero que você se alerte, eu quero que você se levante, eu quero que você se renove e passe a ser uma pessoa assim de oração e de vida com Deus, amém, igreja? E quando o diabo olha para você, veja essa luz como Moisés descia do monte. E que as pessoas queiram ser igual a você. E quando falar assim, vem cá, por que você está tão iluminado? Aí você disse, boa pergunta. E você vai passar Jesus às pessoas.
As pessoas vão ver como você é diferente. As pessoas vão ver como você caminha diferente. Mas a sua intimidade com Deus, ela vai começar lá na sua casa. Ela vai começar lá onde você mora. E eu estava meditando sobre o capítulo 33 do livro de Êxodo. Onde Deus ele se apresenta a Moisés mais uma vez e faz uma proposta muito indelicada. Alguém já recebeu uma proposta indelicada aqui, gente? Ninguém, só eu e Moisés, né? Uma proposta muito indelicada, no qual ele teve que pensar muito no que ele iria dizer para Deus. Imagine se Deus se apresentasse para você. Eu quero que você se coloque no lugar de Moisés, tá? Você com aquele vestidão, com um cajado na mão, em cima do monte, orando a Deus, e Deus ele se apresenta para você, e ele começa falando assim: disse o Senhor a Moisés, vai, sobe deste lugar, tu e esse povo, que fizeste subir da terra do Egito, para a terra, a respeito a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua posteridade a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, tudo que era zeu embora. Sobe para a terra que mana leite e mel, e eu subirei, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para que eu não te consuma no meio do caminho. Olha só, gente. Eu não sei se você prestou atenção no que Deus estava falando com Moisés. Ele falou assim, Moisés, vem aqui que eu vou falar contigo, Moisés. Você pega esse povo e vai para a terra que eu te falei. A terra que eu jurei para Abraão, para Isaque, para Jacó, para toda essa galera. Quando você chegar lá, vai ter um montão de povo inimigo. E vou botar um anjo na tua frente, Moisés, tá? E tudo que é de inimigo, ele vai varrer tudo. E vocês vão ficar lá lindos e belos, como eu prometi para você. Mas eu não vou com você. Eu não vou com você porque esse povo aí tem um coração muito duro. Imagina se Deus aparecesse para você e quisesse te dar tudo aquilo que você sonhou na sua vida. Pensa naquilo que você mais quer. Pensa naquilo que você mais sonhou. E Deus fala assim, ó, amanhã na tua porta vai ter um carro zerado lá. Ó, vai chegar uma escritura de uma casa aí para você onde você tanto sonhou. O emprego dos sonhos, a viagem, tudo que você quis, já sonhou, eu vou te dar. Mas eu não vou estar com você. Qual seria então a nossa resposta para isso? Porque o mundo, o que ele apresenta para nós, é uma maneira muito fácil de ter as coisas. Tudo hoje está na palma da nossa mão. Estou mentindo, gente? Eu, quando tinha 14, 13 anos, 12 anos, gente, para ter acesso à pornografia era uma dificuldade. O menino tinha que fazer muita coisa, esconder a revista debaixo da cama. Tinha que entrar escondido na locadora. Hoje, você pega o celular, está aqui, ó, na tua frente. Ao ponto de que se você for ver Big Brother e outras coisas aí, reality show na televisão, eles nem se importam mais com a nudez. Porque está tudo o quê? No celular. Hoje o diabo ele se apresenta, né, como as coisas mais fáceis do mundo. Quando quando a minha mãe faleceu e eu fui morar no apartamento dela, deixei a minha casa porque minha mãe morava aqui no Conjuntão. Quem mora no Conjuntão, gente? Pouca gente levanta o braço, mas eu sei bem onde vocês moram, tá? Aí vocês vão morar lá porque é medo de invasão, né? Estou lá na Barra do Corda. Alguém conhece a Barra do Corda, gente? Né? Não vou falar meu número, porque amanhã tem gente lá querendo um cafezinho. Mas eu cheguei lá, minha mãe tinha... Olha só, gente, minha mãe tinha gato net, tinha gato na luz, ela tinha gato, tudo que pudesse ter gato ela tinha, né? E tinha um gato também, bichinho, tudo ela tinha gato. A primeira coisa que eu fiz, corta aqui, corta lá. Poderia ficar, gente.
O pastor não ia saber, ninguém ia saber. Economizar uma grana, afinal, o Brasil está muito ruim. Olha a taxação, olha isso, olha aquilo outro. Eu falei, Grace, ó, vamos cortar. Não preciso ter TV aberta, eu tenho Netflix, eu tenho Prime, né? Eu vou colocar uma internet aqui da TIM, não estou fazendo comercial não, tá? Só por causa que o Rubem trabalha lá, mas... né? Manda lá pro italiano que a gente está falando bem aqui. Poderia. As coisas se apresentam muito fácil. E só aqui vou abrir só uma observação. Existem pessoas que são viciadas. Eu tenho um amigo meu que fala assim, poxa, eu me mudei para uma casa, olha só o que ele falou para mim, que pena que eu não pude colocar lá um gato de luz. Eu falei, gente, tu tá viciado em gato de luz, cara. Tanta coisa para tu ficar viciado, tu ficou viciado em gato de luz. Gente, o que eu venho trazer para você é que o mundo, ele está assim, tudo muito fácil. As coisas se apresentam de uma maneira muito fácil e muito bela, ao ponto de enganar aqueles que se tornaram novas criaturas. E quando Deus se apresenta para Moisés, fala, Moisés, eu vou te dar tudo o que você quiser. Vou dar tudo o que você quiser, tudo aquilo que você sempre quis, aquilo que eu prometi, mas veja bem, eu não vou com esse povo. Eu não posso estar com eles, porque tudo eles reclamam, tudo eles falam que eu não estou com eles. Se eu mando o maná é pouco, está sem sal. Nunca vi isso. Ah, eu queria voltar para o Egito porque lá tem cebola. Cebola é bom, gente? Eu gosto de cebola, mas comer todo dia? Não vou voltar para lá porque quando lá nós estávamos seguros. Olha só como o povo murmura. Tem crente assim, cara. Gente, veja bem, o crente ele tem que ter um espírito alegre. Viver livre de murmurações. Imagina a pessoa reclamona no céu. Para que tanto ouro aqui? Ai, meu Deus do céu. Tanta poeira. Para que tanta água, né? Aqueles rios fluindo. Tudo ela reclama. Comece a alegrar o seu espírito, gente. Comece a regozijar no Senhor. Comece a alegrar naquilo que Deus te deu. Às vezes ansiamos tantas coisas. Pensamos em tantas coisas. Não, comece a se alegrar naquilo que Deus te deu hoje. Lembra quando Jesus ele foi fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes? Ele não perguntou o que eles queriam, ele perguntou o que vocês têm agora. Não, só tem aqui um pão e peixe. Então ele deu graças a Deus e repartiu. Você já deu graças pelo aquilo que você tem, gente? Você já deu graças para... Ah, Cadu, é porque tu não viu meu carro, está precisando de tanto conserto. Ah, minha casa está com um vazamento ali. Hoje eu não comi o que queria, gente. Comece dando graças naquilo que Deus já colocou na sua mão. Comece a ser grato. Comece a ser fiel naquilo que você tem hoje. Então Deus, quando ele se apresentando para esse povo, aquele povo reclamão e tudo mais, não posso ficar no meio desse povo, Moisés, porque eu vou acabar perdendo a cabeça com ele. E Moisés lá embaixo, no versículo 13 ele fala, disse-lhe Moisés, se a tua face não for comigo, não me faças subir esse lugar. Eu prefiro estar nesse lugar que eu estou contigo, do que na fartura sem o Senhor. Eu prefiro estar no deserto com a sua presença do que na terra que o Senhor prometeu sem você. Olha o posicionamento de uma pessoa que sabe que é filho de Deus. Olha o posicionamento da pessoa que sabe que faz parte de um corpo, que nasceu de novo e que ela não precisa das coisas materiais para ser feliz. Não, para ser feliz eu preciso apenas de uma coisa. Eu preciso apenas do Espírito Santo na minha vida. Quando eu começo a ter essa metanoia, essa mudança de mente, eu começo a enxergar as coisas de maneira diferente. Eu começo a enxergar as coisas que Deus para mim, de Deus para mim, e vejo ferramentas. Eu começo a enxergar as portas se abrindo pelo olhar da fé. Eu não estou vivendo pelaquilo que eu sinto. Eu não estou vivendo pelaquilo que eu vejo apenas. Eu estou vivendo pela fé. E pelo aquilo que Deus colocou na minha vida, que são as suas promessas. Amém, gente? Então veja bem, você não está andando num solo, numa areia movediça. Você está em cima de uma rocha.
Você está carregando contigo promessas de Deus. Então comece a largar fora as murmurações. Comece a largar fora aquilo que estava te trazendo agonia, tristeza. Não, você hoje, porque você veio numa quinta-feira à igreja? Porque você deixou tudo, deixou de fazer um montão de coisas para vir aqui? Porque Deus, Ele tinha isso para falar com você hoje. Deus te trouxe aqui para você ouvir exatamente isso que Ele está falando no seu coração. E que você possa ser essa igreja vencedora. E quando eu falo de igreja vencedora, eu estou falando de bens materiais. Porque o que vai chamar a atenção para a sua vida, o que as pessoas lá de fora vão ver Deus na sua vida, não é o teu carro do ano, não é a sua casa bonita, mas é sim o seu caráter, como você se posiciona. A sua mudança. A pessoa antes só andava broncuda, andava triste, bebia até cair. Olha como ela é nova criatura, olha como ela se transformou. Olha a maneira como ela fala. A Grace fala que eu sou imã de maluco. Eu não posso estar num lugar parado que vem um montão de doido falar comigo. Vem falar, e vem falar disso, falar aquilo outro. Eu já não aguento mais. Eu falei, Senhor, aparta de mim esse dom, Senhor. Porque se você anda com 3 malucos, Pete, é bem provável que você seja o 4. Mas tá bom, se é isso que Deus quer de mim, vamos lá, vamos ser doidos, mas vamos ser doidos por Jesus e ganhar os doidos. Mas agora, igreja, é hora de você falar, Senhor, eu posso ter tudo, mas se o Senhor não estiver nesse tudo, eu prefiro não ter nada. Se eu tiver tudo e tiver o Senhor, maravilha, glória a Deus. Mas se nesse momento eu não tenho aquilo que eu quero, mas eu tenho o Senhor na minha vida, para mim é o suficiente. Lembra de Salomão, quando ele faz o sacrifício e Deus ele pede, Salomão, peça-me o que você quiser. Peça-me o que você quiser. Gente, o que você pediria? Eu tenho uma lista para pedir a Deus. Ele falou, não, Senhor, eu preciso de nada não. Eu quero apenas a sabedoria do Senhor. Aí Deus, por você me pedir sabedoria, você vai ter tudo. Então, quando a gente se posiciona dessa maneira, quando nós começamos a reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Senhor, as coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Isso de maneira natural. Isso de maneira natural que vai vindo dia após dia, passo a passo, sem pressa. Você tendo aquilo que Deus está te dando em porções. Amém, igreja? Aquilo que Deus está liberando para você. Entre pelas portas que Deus está abrindo. Pastor Marcos fala muito sobre isso, né? Entre pelas portas que Deus está abrindo. Começa a ser sábio naquilo que Deus colocou para você. E não se acostume com aquilo que Deus Ele colocou no seu coração. Há uma grande diferença entre o bom e o excelente. Há uma grande diferença. Chegamos na igreja, nos tornamos nova criatura, aprendemos da Bíblia. Isso é bom ou não é bom, gente? Quem acha que é bom? Levanta a mão. Quem acha que é ruim isso? Alguém que não acha nada? Quem acha que isso é bom, gente? Vir na igreja, aprender de Jesus, orar e participar dos cultos. Mas existe algo que pode ser excelente. É você querer mais de Deus para a sua vida. Existe algo que vai ultrapassar o bom, o excelente. Aqui quando Moisés estava tendo esse diálogo com Deus, falando com ele já falou, Senhor, eu não vou sair daqui sem a sua presença e tudo mais. E ele tem um descaramento, ele foi um cara de pau santo. Um cara de pau santo, o que é um cara de pau santo? Quantas vezes no passado você saiu de casa e falou, Senhor, eu vou para a igreja, mas eu não aceito voltar para a minha casa do mesmo jeito que eu estou entrando na igreja. Quantas não foram as vezes que nós nos derramamos aqui na frente do altar? E as meninas borravam os seus, como fala as maquiagens aqui? Rímel, molhava o rímel. Quantas vezes nós choramos, né? E a meleca saía assim, Senhor. Quantas vezes nós ansiamos por vigílias? Quantas vezes não queríamos mais de Deus nos encher da presença dEle?
E era que o que esse homem, Moisés, ele estava querendo mais de Deus. Nos tornamos tão sofisticados, ao ponto que às vezes quando recebemos mais de Deus, cai aquela lágrima, você não vou chorar não. Não, isso é besteira. E às vezes recebemos uma revelação do alto, não, isso aí é natural. Não, isso aí pode acontecer com qualquer um. Não, gente, veja bem. A terra é uma resposta do que acontece no céu primeiro. A terra, antes de acontecer as coisas aqui, lá no céu antes já foi revelado. Então nós temos que andar nesse sobrenatural. Nós temos que entender o que Deus tem para a gente. Então nós temos que ansiar pelo o excelente. E Moisés continuou falando com Deus, prosseguiu Moisés. Mostra-me a tua glória. Olha só o que Moisés está falando com Deus. Deus, olha só. O Senhor já foi bom comigo. Deus está falando com ele aqui que ele já está debaixo do favor dele. O que é estar debaixo do favor de Deus? A gente receber bênção, né? A gente está bem casado. A gente está com uma casa maneira, estabelecido. Só que Moisés falou assim, tá bom, tudo beleza, eu recebi do seu favor, mas eu quero ir além. Eu quero algo mais. Eu gostaria de ver a sua glória. Eu gostaria de ver mais do Senhor na minha vida. E respondeu-lhe, olha só Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, o nome de Jeová. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem me compadecer. E continuou, não poderás ver a minha face. Olha só, porque foi muita ousadia de Moisés. Senhor, deixa eu ver a tua face, deixa eu ter um encontro contigo. Imagina um homem ver a glória de Deus na frente dele. Ninguém ia suportar. Você, Moisés, olha só, não vou deixar você ver a minha glória, né? Mas veja bem que eu vou deixar você ver. Porque o homem não pode ver a minha face e viver. E disse mais, eis aqui que está um lugar perto de mim, e tu estarás sobre a pedra. Veja bem, e tu estarás sobre a pedra. Quando passar minha glória, te porei numa fenda desta pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Eu vou assim, Moisés, olha só, você está me pedindo muito. Eu sei que você está cheio e tudo mais, mas você não pode ver minha face. Então eu vou te colocar num lugar seguro. Vou te colocar aonde eu vou passar e você não vai morrer. Que eu vou te colocar nesta pedra. E quando a gente fala desta pedra, gente, está nos remetendo a quem? Ao próprio Jesus. O lugar que Deus ele quer te colocar, gente, é na pedra. Às vezes nós queremos estar em muitos lugares. Às vezes ansiamos por tanta coisa. Mas ele falou assim, Moisés, eu vou te colocar num lugar muito simples. Vou te apresentar um lugar muito seguro, onde você pode estar. E esse lugar é nesta pedra, é em Jesus. Ansiamos por muita coisa. Estudamos para estar nas melhores universidades, para alcançar os níveis mais altos no trabalho. Ansiamos para ter as melhores coisas, guardamos nosso dinheiro, investimos nossa grana em muitas coisas, sendo que o lugar mais seguro aonde a gente pode estar é na pedra, é na rocha, que é Jesus Cristo. Não existe outro lugar. Então você pega todo esse anseio, você pega toda essa sua fome, você pega toda a sua sede e coloca em cima desta pedra, e coloca em Jesus, porque é o lugar mais seguro aonde você está. Amém, igreja? Então, que você possa, simplesmente, simples assim, gente. Eu dei essa volta toda, eu li quase um capítulo inteiro, falando um montão de coisa, para alertar que o lugar onde você tem que estar alicerçado, aonde você tem que caminhar, é em cima dessa pedra que é Jesus Cristo. E se porventura, por algum motivo, você tem se desviado dessa pedra, não querendo estar nessa pedra, ouvindo outras coisas, ouvindo outras pessoas, estando em outros lugares, é hora de você voltar para essa pedra.
É hora de você ansiar mais estar nesse lugar seguro. E quando você estiver no culto, quando você estiver aqui no domingo, quando você simplesmente fazer uma oração, você vai ver como a sua oração vai ser diferente. Você vai ver como você vai se sentir muito mais avivado, porque a sua vida com Deus, ela está passo a passo, de glória em glória, não deixando que deixar esse mundo te engolir, deixar o diabo te engolir, com tantos afazeres, com tantas coisas. Eu lembro de quando eu estava lendo sobre a história de Sansão. Sansão foi o cara que foi escolhido desde o ventre da mãe dele, olha que engraçado, né? E falou assim, ó, Sansão, veja bem, ou falou para a mãe dele, ó, o seu filho vai ser nazireu, tá? Então você, mãe, agora você tem que deixar de beber, né? Você não pode passar em cima de cemitério, você não pode fazer outra coisa. E seu filho Sansão vai ser assim também, porque ele é um cara escolhido. Sansão reinou lá na tribo dele durante 20 anos, um cara escolhido. Você conhece a história de Sansão, né? Que já passou em filme, já passou em série, já passou em novela, que foi aquele cara fortão, cabeludo, inveja de Sansão, né? Cabeludo, forte, livrou aquele povo, tinha tudo para dar certo. A história de Sansão, gente, olha só, tinha que ser um filme onde acabava o quê? Com aqueles grandes heróis, né? Sabe? Conquistando tudo e tudo mais, mas a história de Sansão acabou parecendo um dorama. Algo triste, cabisbaixo. Simplesmente porque ele se acostumou com o dom que ele tinha recebido, e não com aquele que tinha dado o dom para ele. Certa vez, quando ele se depara com Dalila, né, aquela mulher bela, né, aquela mulher que chamava a atenção, e falou assim, Moisés, ó, Sansão, deita-se aqui nas minhas coxas. E ele, todo meninão, jogou a cabeleira dele para trás, colocou a cabecinha dele e falou assim, eu vou interpretar a Dalila, tá, gente? Não vou fazer isso. Ai, Sansãozinho, me conta, por favor, qual é a sua fraqueza? Aí Sansão, não, se você amarrar minhas tranças e der o nó e me amarrar com não sei o que, eu perderei minhas forças. Na hora ela foi lá e deu nó, amarrou, chamou os filisteus. Ela, né, como não soubesse, Sansão acorda, os filisteus vêm sobre você. Ele arrebenta as cordas, mata todo mundo. E ele volta para onde, gente? Para a coxa de Dalila. Não, vou voltar a dormir aqui, que aqui está gostosinho e tudo mais. Ela, poxa, Sansão, você me enganou. Me fala, por favor, aonde é a sua fraqueza. E ele conta outra lorota, né, outra mentira e tudo mais. Isso aconteceu 3 vezes. Sansão estava brincando, cara. Sansão estava de frente para o perigo e ele estava brincando. Até que chegou uma hora que ele falou, né? Não, se você cortar o meu cabelo, eu vou perder todas as minhas forças. Ela foi lá, cortou, e ela falou, Sansão, acorde que os filisteus vêm sobre você. E qual foi a resposta dele, gente? Mais uma vez, me levantarei e destruirei eles. Só que aí vem um versículo mais triste da vida de Sansão, ou talvez de toda a Bíblia, onde fala que o Espírito de Deus, fiquei arrepiado, o Espírito de Deus já não estava sobre ele. O Espírito de Deus não estava mais sobre Sansão. E os filisteus vieram, feriram os olhos, botou ele lá para servir como brincadeira, motivo de zoação para todo mundo, para aquele povo. Tudo isso porque ele estava acostumado com o que Deus tinha dado para ele. E mais uma vez ele fala, Senhor, me dá forças mais uma vez, porque eu me arrependo daquilo que eu fiz. E Deus dá forças para uma vez para Sansão, ele arrebenta lá com as colunas, da coluna onde ele estava e matou um montão de filisteu. Veja que Sansão, ele carregava algo muito especial, gente. E você carrega algo muito especial. Você carrega algo de muito valioso. Mas cuidado para que você não se acostume com as coxas de Dalila. Cuidado para não se acostumar com aquilo que Deus te deu e você não deixe de buscar o coração da promessa que é Jesus. E às vezes, quando a gente mais precisar de forças,
Às vezes a gente não encontra. Por quê? Porque a nossa vida com Deus não está da maneira que deveria estar. Mas isso eu profetizo sobre a sua vida que é passado, porque a partir de hoje você vai buscar mais. A partir de hoje, você não vai contar os seus segredos que você tem com Deus para Dalilas. Veja bem que eu não estou falando de uma mulher, estou falando de um espírito que habita no mundo e quer te tirar da presença de Deus, mas isso não vai acontecer não, gente. Isso está repreendido em nome de Jesus. Né? Nós vamos começar a observar, nós vamos começar a vigiar, nós vamos começar a orar mais, nos levantar e nós vamos povoar o céu cheio de almas e vamos esvaziar o inferno. Tudo isso porque você agora está cheio da presença de Deus. E eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de orar por você, para que Deus ele possa sim começar a te encher a partir de agora. E amanhã, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, a primeira coisa que você vai fazer não é pegar o telefone celular. A primeira coisa que eu pego é o celular porque tem o despertador, né? Não existe mais aquele de... Alguém tem esse despertador ainda, gente? Aquele que andava, fazia um barulhão. Pega o celular, você vai deixar de lado. E a primeira coisa que você vai fazer é, Senhor, eu estou entregando o meu dia para Ti. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu quero que o Senhor, sabe, me encha da sua presença. Eu quero que o Senhor fale fortemente ao meu coração. Eu vou falar um negócio com você, às vezes Deus ele usa umas coisas que a gente nem imagina. Eu estava falando com a galera uma vez lá na juventude, que eu achava, André, que eu estava com prisão de ventre. Olha só, preste atenção que eu vou falar para você, às vezes parece besteira. Eu achava que eu estava com prisão de ventre, pastor Renato. Porque toda madrugada, 3 horas da manhã em ponto, eu estava acordando com, sabe, efervescendo a barriga. E não saía nada. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Acho que eu vou no médico, alguma coisa. Aí depois eu percebi, é o próprio Deus me acordando de madrugada para orar, cara. Deus me acordando de madrugada para orar. E quando a gente vive essa vida de oração, o nosso redor ele muda. E as pessoas começam a olhar você como exemplo. Para a gente terminar, para a gente orar. Quando eu estava lá, quando eu estava fazendo minha viagem missionária lá na Costa Rica, eu dividi um quarto com um outro pastor. E ele sempre via que antes de dormir eu orava, eu me ajoelhava na cama e fazia minha oração. Só que assim, as coisas foram passando, o tempo foi passando, e era tanta coisa que eu fazia, que eu não tinha nem mais tempo de orar. Eu já chegava e me jogava em cima da cama e não orava. E ele falou assim para mim, ó, ele falou, Cadu, você nem sabe, mas por um grande tempo você foi um exemplo para mim. Porque antes de dormir eu via você orando. E agora eu estou vendo que você já chega e nem, sabe, já se joga em cima da cama. Eu estou sendo para você esse espinho na carne te lembrando. De no nosso início nós fazíamos isso. Nós orávamos mais. Nós jejuávamos mais. Nós víamos a igreja com mais fervor. E por que isso foi se apagando? E por que deixamos isso para trás? Não, que a partir de agora isso vai mudar. Você vai buscar mais de Deus, igreja. Você vai se aproximar cada vez mais. E por mais que Deus ele não queira que você veja a glória dele, porque é muito poderosa para nós, mesmo assim nós vamos ser usados, vamos ser assim, eu quero ver sua glória assim. Eu não quero me acostumar com aquilo que o Senhor já me deu. Eu quero mergulhar, eu quero me encher. Nós temos pessoas assim com esse coração, gente. Nós temos pessoas aqui com fome e sede. Você pode se levantar em nome de Jesus. Eu peço agora permissão para o pastor Renato. Você consegue dar as mãos para a pessoa que está ao seu lado? Até quem está lá na ponta. Porque uma das piores coisas que pode acontecer, gente, é você caminhar sozinho. Você não pode e nem precisa caminhar sozinho. Junte-se com alguém.
discipule alguém, seja discipulado. Marque propósitos de oração com alguma pessoa. Leia a Bíblia com alguém. Entre em grupos que as pessoas leiam a Bíblia. Faça alguma coisa. Saia do seu lugar de comodismo. Procure alguma coisa para você se encher. Procure um ministério. Procure pessoas para que sejam exemplo para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando em corações aqui. Querido Deus, que o Senhor possa cada vez mais nos constranger com a sua presença, com a sua glória, Pai. Obrigado por essas palavras de exortação que o Senhor falou primeiramente comigo, Senhor. Que o Senhor possa nos encher mais e mais da sua presença. Porque se existe alguém aqui, Pai, se está vazio, alguém aqui que está desanimado, esse vazio dá lugar agora à sua presença, ao seu Espírito Santo. Se existe alguém aqui que estava com medo, ó Pai, se envolver de novo, de fazer novamente, esse medo dá lugar à coragem. Esse medo dá lugar agora à unção. Ó Pai, que o Senhor possa encher essa igreja em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa dar dons. Que o Senhor possa encher essa igreja de dons. Que o Senhor possa encher essa igreja agora com a sua presença. Ó Pai, que possamos sair daqui hoje diferente de como nós entramos. Que ao chegarmos nas nossas casas hoje, no nosso trabalho amanhã, quando colocarmos nossos pés nos nossos prédios, aonde nós estivermos ainda hoje, as pessoas vão ver esse brilho, assim como Moisés descia do monte. Esse brilho começa a aparecer hoje, a partir de agora, na sua vida. Seja cheio de Deus, seja cheio da presença do Espírito Santo. Ó Pai, queremos mais de Ti, ansiamos mais da Sua presença. E que o Senhor seja, Pai, um único na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu és tudo que eu mais quero.